Boa noite, irmãos. Graça e a paz, amém? Quem está vivo aí? Amém. Antes de iniciar a palavra, eu quero desejar a todas as mães, um feliz Dia das Mães. A minha mãe especial que está aqui hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida de todas as mães, dando sabedoria. Aquelas que ainda não são, né? Esperos em ser, todas aquelas pessoas que são casadinhas de novo aí. Vou dar um conselho para você, não deixa para depois, que pai e mãe é bênção de Deus, é uma dádiva que Deus deixou para nós. Sim, agradeço pela minha mãe. Amém, Satírio. Amém, Satírio. Vamos à palavra? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Vocês estão me ouvindo bem? Quem encontrou, eu peço que se coloque de pé. Nós vamos ler essa palavra de pé hoje. Quem for encontrando, se coloque de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondendo Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e vieram anjos e o serviram. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado, soberano, é no Teu nome que nós ministramos, é no Teu nome que nós adoramos, é no Teu nome que nós estamos aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos trazer, Pai, o entendimento dessa palavra, que o Seu Espírito Santo possa mover em nossos corações, Senhor, a um rema, uma revelação do alto céus, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos, Senhor, com os tesouros do céu, Pai. Pai, se alguém entrou aqui hoje triste, abatido, renova um espírito, Senhor, novo nesse homem, nessa mulher, Pai, para que ele possa sair daqui glorificando o Teu santo nome e as obras que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Assente-se, meu irmão. Bom, irmãos, o título da mensagem de hoje é: Qual a origem do mal e das tentações? Qual é a origem e a fonte do desejo? Desejar é ruim? Mas fica uma outra pergunta: quem controla isso? O que é desejável? E o que é improvável? O que é desaconselhável? Nós vemos aqui uma passagem onde Jesus ele é levado ao deserto para passar por algum tipo de teste, vamos colocar dessa forma, para que seu ministério começasse, a partir daí começasse. E ele estava em jejum, ele estava buscando um estado, vamos colocar assim, espiritual, porque o jejum, ele não é uma troca com Deus. Não vou pregar sobre jejum, mas é um estado que você mortifica a sua carne e você fica sensível às coisas espirituais, ou seja, ao que o Espírito Santo tem para dizer na sua vida. E Jesus estava nesse propósito. E quando nós olhamos para essa palavra, você vê que Jesus,
ele é tentado com alguns desejos que eu e você somos tentados. E que muitas vezes na Bíblia você vê homens de Deus e pessoas serem tentados por esses mesmos desejos. Então a pergunta que fica: de onde vêm os desejos? Quem é que os proporciona? Quando eles são válidos e quando eles não são? Deixa eu te dizer algo. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:28, Ele está dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, essa palavra vem de um significado que o domínio tem a ver com reinar. Reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, Deus planta no homem desejos válidos. Repita comigo: desejos válidos. Que desejos são esses? Eu vou colocar aqui pelo menos 3, tem mais. O desejo de se alimentar. Porque se o homem não sentir desejo de se alimentar e ele não se alimentar, ele morre. Deus coloca no homem o desejo por ter intimidade com o sexo oposto. Ok? Por quê? Porque ele manda o homem se multiplicar. Então quer dizer que o homem pode praticar todas essas coisas desenfreadamente? Não. Todos os desejos válidos têm que seguir os princípios da palavra de Deus. Comer é pecado? Não. Eu comi uma lasanha hoje que só Deus na minha vida. É 2, né? Nem me convidou. Mas o exagero nisso é ou não é pecado? Glutonaria. Ter intimidade com a tua esposa é errado? Não. Mas fazer isso na forma fora dos princípios da palavra de Deus é prostituição, é adultério. E quando Jesus está nessa condição espiritual, aparece para ele o inimigo, o tentador, e ele se coloca como um tipo de diabo crente, de diabo evangélico, que tem a palavra de Deus decorada na sua boca. E ele começa a atacar Jesus com desejos que eram válidos, só que não eram propícios àquele momento. Onde que eu quero chegar com isso? Vamos à primeira tentação. O diabo, com a escritura na mão, ele vem e tenta Jesus. O que ele está querendo dizer quando ele fala o seguinte? Vamos lá. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava em jejum. Sua carne estava pedindo esse alimento. O desejo fazia parte dele como homem, mas ele não deixou ser controlado por ele, ou ele foi controlado por ele? Não, ele não foi controlado pelo desejo. Então veja bem, você já parou para pensar, quando nós lemos lá, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Se você for pesquisar na Bíblia, Uzias foi um homem que fortificou Israel, mas não é disso que eu quero falar. A Bíblia diz que ele era um grande amigo da agricultura. Por que que a Bíblia cita isso? Porque Israel sempre viveu com perigo de reinos de fora e com algumas dificuldades com alimentos. Quem controla alimento, meu irmão, pode controlar o mundo. O diabo chega para ele e está dizendo o seguinte, ó, vocês estão vendo essas pedras? Israel é muito comum você ver pedra. Na beira dos montes, nas estradas, como aquela parábola do semeador. Você imagina se Jesus atendesse ao desejo egoísta e fizesse todas as pedras, ou pelo menos 30% das pedras que estavam perto dele virarem pão? Ele controlaria. E mais, o judeu entendia que aquele que viesse e fizesse milagres de mudar a matéria, como Jesus fez da água para o vinho, esse era um sinal do Messias. E o que o diabo está fazendo? Está suscitando desejos egoístas em Jesus, tentando suscitar desejos egoístas em Jesus, da mesma forma como ele fez lá no Éden. E da mesma forma que ele faz comigo e com você, todos os dias, todo momento, toda hora. Ele está tentando trazer um sentimento de independência
E toda vez que o diabo tenta Jesus, está ligada a tentação com a identidade de quem ele era. Ou por quem ele deveria ser, ou por quem ele foi. Mas não era o momento. Jesus, toda vez que ele fez um milagre, ele falava para as pessoas, não conte a ninguém. Por quê? Porque Jesus não tinha, o que diz lá em 1 João, que nós vamos ler daqui a pouco, a soberba da vida, do seu eu elevado. Ele vivia para a glória de Deus. Com Jesus não tinha o ministério dele, como muitos de nós falamos, o meu ministério, a minha pregação, o meu louvor. Não, tinha o ministério do Pai através dele. Ou era o Pai que fazia através dele, ou não tinha nada. Quando nós vemos ele dizer, transforma, acaba essa angústia, faz com que essa dor acabe, faça um milagre, faça uma maravilha. Irmãos, tem coisas que a tentação vem e nós nem percebemos. Tem coisas que parecem bem aos nossos olhos fazer, mas a motivação disso não gera fruto espiritual. Olha o que diz a palavra. Jesus cita Deuteronômio 6, o diabo com a palavra de Deus na ponta da língua. Escute o que eu vou falar. Versículos decorados, muitas vezes são apenas decorados. Eles precisam entrar na mente, descer ao coração e transformar-se em ações. Não basta você decorar versículos, se esse versículo não chegar ao teu coração. O diabo decorou os versículos, mas ele não os vivia. E aí, o que Jesus faz? Como que ele vence a tentação? Utilizando a palavra. O diabo fala, está escrito, você precisa fazer tal coisa. Mas Jesus diz, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Vou dar um breve testemunho, rapidinho. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Eu pedi para o pastor Satir me dar oportunidade semana passada, não deu. E eu vou aproveitar agora e falar um pouquinho só. Quando eu cheguei em Rolândia, ou quando eu estava para vir para Rolândia, eu não sabia que eu ia para a igreja do centro. Aliás, deixa eu contar isso direito. Eu estava planejando vir para cá. O pastor Satírio lembra. Eu falei, pastor, se eu arrumar um emprego em tal lugar, na Unifil, que hoje eu consegui, graças a Deus, 2 anos esperando, eu não vou congregar lá em Londrina. Nada contra o pessoal de Londrina, pelo contrário, eu amo muita gente de lá, conheço muita gente, dei aula, eu amo eles. Mas eu tenho intimidade com o pessoal daqui. Eu vou congregar aqui. E quando me apareceu o convite, eu fiz uma pergunta para o pastor. Eu posso, pastor? O senhor me libera do nosso compromisso? Ele falou assim, cai para dentro, irmão. Ele falou desse jeito. E eu tinha a certeza que Deus estava me direcionando para vir para Rolândia. Quando aconteceu o que aconteceu na igreja do centro, e não vou entrar em detalhes, nós sofremos muito. Enfim, não vou entrar em detalhes mesmo. E eu cheguei a questionar o Senhor. Eu questionei, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu tinha tanta certeza, será que eu não tenho mais essa certeza? E eu achei que era o meu eu inflamado, assim como o diabo quer que nós tenhamos uma posição egoísta, né? Porque eu sempre sonhei em cuidar de vidas, ser pastor. Eu era pastor, né? Na realidade, eu não pedi para ser, Deus que me colocou. E o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo e eu comecei a me questionar, Senhor, o que é? Mas eu permaneci firme. Eu falei, Deus me colocou na oliveira, eu vou ficar na oliveira. E aí bate aquele sentimento, sabe? Estou sendo muito sincero. Você era o pastor titular lá no centro, agora você vai ser um auxiliar. Olha o que o encardido subaquento fala para você. E eu sempre tive comigo o desejo de servir. Eu nunca tive problema em servir, em ser, sabe, um servo, não ser o titular, nunca. E hoje eu vou dizer para vocês, sofri, já precisei de cesta básica da igreja, já falei isso, e hoje eu estou vivendo o tempo mais próspero da minha vida. Nessa igreja, financeiramente, espiritualmente, profissionalmente e familiarmente. Olha que bonito.
Lindo, né, pastor? Minha filha adorando ao Senhor. Então tem coisas, irmãos, que pode acontecer na sua vida e você não entende por quê. Mas Deus entende do futuro e Ele sabe o porquê. Permaneça no princípio. Não negocie princípios da palavra. Busque a Deus através da palavra. Não aceite atalhos. O que acontece? Jesus ele não precisava provar para ninguém que Ele é o Messias, transformando as pedras em pão. Ele não precisava falar para ninguém que Ele era o Messias. Ele era e pronto. Ele era. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus te plantou nesse lugar. Deus te colocou o sangue dele sobre a sua vida. Te tirou do meio do lamaçal e te pôs hoje aqui. Porque Ele tem um propósito na sua vida. E às vezes você não entende. Às vezes você não sabe. Está demorando. Mas se você está aqui e você está debaixo dos princípios, a hora vai chegar. Cadê o pastor Roberto e a Sueli? Está vendo? Eu demorei 15 anos para ser ungido pastor. E a minha esposa um dia disse para mim: não busca atalhos, porque se Deus tem um propósito na sua vida, Deus falou para você que você vai ser pastor, se alguém estiver na sua frente te impedindo, Deus vai remover. E removeu. Depois que nós fizemos aquela viagem para Curitiba, Harry, que você orou por mim e fez essa mesma oração. Não glórias a você, glórias ao teu Deus, ao nosso Deus. Amém? Então a primeira tentação fala disso. Depois, o diabo tenta suscitar em nós o que diz lá em 1 João. Abre aí, 1 João 2,15, se der tempo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha bem, presta atenção, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que o inimigo tenta colocar em Jesus. É isso que o inimigo consegue colocar em Adão e Eva. E muitas vezes ele consegue colocar na minha e na sua vida. Semana passada o Harry falou sobre Neemias, um reparador de brechas. Sabe, não estou repregando o que ele está falando, mas sabe qual é o segredo de Neemias? Se permanecer no princípio. Ele vivia numa Pérsia cheia de adultério, de idolatria, e ele não mudou o seu coração. E você não muda o seu coração porque você quer. Você só consegue permanecer com o coração voltado para Deus se você tiver os joelhos dobrados perante esse Deus. Se você viver conforme a palavra dele, se você viver segundo os princípios dele, se você não viver a sua vida, se você não viver a sua vontade, se você não viver seu ministério, mas você viver as coisas de Deus naquilo que você tem hoje. A segunda tentação: se és filho de Deus, atira-te para baixo. Quantas vezes nós somos tentados, como no Salmo diz, a igreja vive hoje uma crise de identidade. Sabe por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Muitas vezes a igreja não sabe quem ela é. Ela vive não como diz lá no último versículo de Mateus. A Bíblia diz: e os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão o quê? Vocês não sabem? Falarão novas línguas. Colocarão a mão sobre os enfermos. O que mais? Oi? Expulsarão demônios? Se os sinais acompanham aqueles que creem, por que os que creem vivem correndo de igreja em igreja, de profeta em profeta, para buscar os sinais? Os sinais acompanham você. Não sou eu que tenho que chegar e orar para os sinais acontecer, porque sou pastor. Mas é você que colocar a mão sobre os enfermos e você vai dizer: em nome de Jesus seja curado. E ele vai ser curado. É você que é o Elias, chamado a reparar o altar, jogar água, a vida de Deus, e o fogo descer. Não são só os pastores, é você. Nós todos somos sacerdotes. Cabe a mim e a você. E se Jesus caísse nessa tentação, ele iria mostrar quem ele era. Ou melhor, ele ia se esborrachar no chão. Porque a Deus ninguém tenta. Então veja,
Na terceira tentação, ele leva ele a um monte muito alto. Mostra todos os reinos e toda a sua glória. Irmãos, Apocalipse 19 mostra Jesus vindo do céu, com grande poder, com grande glória, acompanhado de todos os anjos e todos os santos, com a espada na sua boca, montado num cavalo branco. E a palavra de Deus diz que o nome dele é verbo de Deus, palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele não precisa que ninguém mostre nada para alguém. O diabo oferece a tentação como um atalho. Sabe? Irmão, não existe atalho. Deus coloca também o desejo em nós, esse dominar, esse reinar. Tem a ver com você realizar aquilo que Deus te chamou. E tem a ver com o propósito de Jesus, o meu e o seu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está parado. Você fala assim, eu não estou fazendo nada. Sabe? Ah, o pastor não me chama. Ah, tal coisa acontece. Ah, eu não estou liderando uma célula ainda. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Às vezes Deus te coloca no deserto para tratar o seu caráter. Ainda não é hora. Permaneça na brecha. Continue nos princípios. Continue orando. Continue esse tempo do deserto como Jesus ficou. Que um dia Ele vai se levantar sobre a sua vida e Ele vai te colocar no lugar onde Ele deseja. Se você for levantado por homem, o homem vai embora, o seu chamado acaba. Se você for levantado por Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar pastor, pode se levantar apóstolo, pode se levantar até um querubim. Ninguém tira aquilo que Deus coloca na sua vida. Ninguém. Então olhe, qual a receita para não cairmos na tentação? Da onde vem o mal? Irmãos, a receita para não cair da tentação é não virar as costas para a palavra de Deus. Como isso? Como que eu posso virar as costas para a palavra? Irmãos, olhando para esse texto aqui, nós entendemos que a palavra de Deus, mal lida, mal estudada, como um amuleto sobre a minha e pela sua vida, ela pode se tornar a palavra do diabo. Falei. Por quê? Porque nós precisamos buscar o profundo de Deus. A palavra de Deus não é um gibi, não é um jornal que você lê 5 minutos antes de ir para o trabalho. Ou uma reza que você faz antes de dormir. A palavra de Deus são princípios eternos. O conhecimento da palavra de Deus te traz poder, te traz unção, te traz firmeza, te traz esperança. Por que que nós caímos? Irmãos, quem está com o celular, por favor, desliga. É esse tipo de atitude, não sei quem que é, de falta de respeito com a palavra de Deus, que Jesus não quer que a gente tenha. Eu não estou aqui ministrando o que eu gosto de ministrar vitória. Eu estou ministrando a palavra do Senhor. Olha aqui. Jesus utiliza a palavra na interpretação correta. Ele usa da forma que a palavra deve ser não usada, mas vivida, aprendida. Irmãos, quanto tempo nós temos gastado com a palavra de Deus? A palavra de Deus não foi somente feita para ser lida. Ela foi feita para ser meditada. Assim como a vaca vai e come um capim, desce do estômago, vem à boca, depois desce de novo. É nojento, né? Mas a palavra de Deus tem que ser assim. Você não lê somente porque um líder deu a direção, e eu acho importante que nós tenhamos o propósito de ler a Bíblia em um ano. Mas você tem que perguntar, o que isso se aplica à minha vida? A palavra de Deus tem o poder de mudar. Se ela não está mudando, nós estamos lendo, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Lá em Gênesis capítulo 3, você vê, um pecado foi a causa de toda essa desgraça que nós temos vivido e visto no mundo. Nós vivido não, né? O mundo tem vivido. Desde a época de Adão. Por quê? Porque Eva virou as costas para uma simples palavra de Deus. Da árvore do jardim você não comerás.
Olha aqui, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o diabo evangélico aqui, dando uma palavra, utilizando a boca para falar algo de Deus, que Deus não disse. Deus disse: é certo que não morrerás. O diabo, aliás, Deus disse: é certo que morrerás. O diabo diz: é certo que você não morrerá. Há uma distorção. Veja bem, porque Deus sabe do dia que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. O diabo joga uma seta inflamada do inferno na mente de Eva. Ele diz: vocês serão como Deus. Mas quando Deus cria o homem, o que ele fala? Que a minha criação, ela é imagem e semelhança de Deus. Então eles eram como Deus, eles não eram o Deus. Mas tudo que Deus tinha, Deus coloca na criação. Menos sua onipotência, sua onipresença e a onisciência. Que isso ele não reparte com ninguém. Isso faz ele ser Deus acima de qualquer coisa. Mas o homem tinha a justiça de Deus, tinha a bondade de Deus. É isso que quer dizer imagem e semelhança. O que o diabo faz? Distorce a identidade daquele que estava no jardim, dizendo: você vai ser como Deus. E a mulher começa a dar ouvidos a isso. Começa a buscar um desejo egoísta, de independência. E aí, a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência dos olhos. O problema, irmão, não é o camarada olhar e achar a mulher bonita. Ele passa a ver uma mulher bonita. Não é o problema. A minha mulher é bonita. Eu já falei agora para uma irmã que estava aqui, que ela estava bem arrumada. Isso não é problema nenhum. Só quem é resolvido de alma faz isso. Agora, o grande problema é que hoje em dia o cristão, você sabe como é que o cristão faz? O cristão fala assim: nossa, que mulher bonita. Aí passa um fiote da pombagira lá, sabe o que é o fiote da pombagira? Que quer colocar Maringá dentro de Rolândia. Um short que não cabe. Vocês estão entendendo? Uma coisa ridícula, sabe? Com a necessidade de mostrar aquilo que não precisa ser mostrado. O crente passa assim e olha: sangue de Jesus tem poder. Mas tem uns que falam: sangue de Jesus tem poder? Concupiscência dos olhos, irmãos. Concupiscência dos olhos. É como se nós não pudéssemos. É como se a palavra de Deus dissesse que nós não podemos comer pizza, mas nós adoramos passar na frente da pizzaria para sentir o cheiro dela. Sansão teve esse problema. Davi teve esse problema. Sansão não podia comer nada da uva, nem das cascas a uva, não podia tocar coisa morta e não podia cortar os cabelos. Se Sansão não podia comer nada da uva, por que ele estava passando no meio de um parreiral de uva? Quando você viu a abelha fazendo mel dentro de um cadáver? Tem coisa que o inimigo coloca na sua vida que parece gosto de mel, mas depois vai sentir o gosto de podre. Foi assim na vida de Sansão. E veja o que acontece com a mulher. Ela vê, aguça o sentido. A tentação já entrou na mente. E ela vê que é agradável aos olhos. É bonito. É o sangue de Jesus tem poder, com a brechinha. E a árvore é desejável para dar entendimento. Já desceu ao coração. Pronto. É o que Jesus trata no Monte das Bem-aventuranças. Ouviste o que foi dito. Se antigamente você pegasse uma mulher lá, no flagrante adultério, ela era apedrejada. Se você somente desejar uma mulher hoje, você já adulterou.
Por quê? Porque o desejo nasce aqui, o pecado nasce dentro de nós. Através do quê? A tentação, ela não tem lugar somente para aquele que busca e vive os princípios dessa palavra. E qual é a maior vitória de Satanás dentro da igreja? Fazer com que nós não busquemos a palavra e o poder de Deus. A mulher vai, toma, numa atitude egoísta, de independência. Na realidade, irmãos, aqui a receita é o seguinte: ela arranca Deus do trono e se assenta no trono da sua própria vida. Qual a diferença de Adão e Eva para Jesus? Jesus não tira o Pai, não tira Deus do trono, e ele deixa Deus no trono, e ele prioriza a palavra. Irmãos, essa palavra é a razão de eu não estar no mundo hoje. Essa palavra é a razão de você cantar Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Essa palavra nos traz esperança de que a morte de Jesus não foi em vão, que Ele venceu através da morte e o seu sangue repousa sobre as nossas cabeças, sobre o nosso, desde o fio da cabeça até a planta dos pés. Nós somos lavados, nós somos comprados por Ele, nós sabemos disso através da palavra, nós sabemos do que Ele gosta através da palavra, nós sabemos o que Ele não gosta através da palavra, nós conhecemos o caráter de Deus através da palavra. Quantos de vocês já fizeram inscrição para o curso de dia 15? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não quero. Desculpa. Ah, eu tenho uma direção de Deus, eu senti no coração Deus falar. Eu senti, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra para dar para a igreja. Eu pergunto para você, se Deus te deu uma palavra, quer seja um amuleto que você tirou aqui de dentro, ou seja o próprio Deus, eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado de oração? Quanto tempo você tem lido e estudado a palavra e buscado os desígnios de Deus? Quanto tempo você tem renunciado? Porque se o tempo que você faz essas coisas for um tempo minúsculo e ridículo, a grande chance do Deus que está falando com você não ser o Deus de Israel, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, é o Deus da sua própria vontade. Nós precisamos morrer para que Deus viva dentro de nós. Nós precisamos deixar de viver nossa vida para viver a vida dele. Essa é a razão. Essa é a razão de Deus não levantar reparadores de brecha, muitas vezes em nossos meios. E nós temos promessas. Já saiu o casal de missionários e tem muitos casais de missionários que vão sair daqui. Essa igreja, eu pertenço a ela há 2 anos só. Vai fazer 2 anos ainda. E eu já vi que daqui sai o sustento, não só missionário, não só de poder, mas o sustento teológico para muitos líderes, edificar outros lugares. Mas é o máximo que Deus tem para nos dar hoje? Será que Deus não tem mais? Será que se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu buscar mais, se eu estudar mais, se eu cair menos em tentação, será que não possa essas cadeiras estar cheias? Será que não pode nós orarmos, colocarmos as mãos? Irmãos, você não está entendendo o quanto que eu creio nisso. Eu creio que Deus tem para você uma unção, um conhecimento da palavra, tamanho, ao ponto de você chegar no supermercado e o cara de lá do fundo cair endemoniado. Eu creio que se você tomar essa palavra no seu coração e começar a identificar o que é o eu e o que é de Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer e o que eu preciso renunciar, essa cidade vai ser pequena para o que Deus vai fazer através da sua vida. Agora, por que não avançamos? Porque é simples. É muito fácil você ouvir eu falar aqui. Mas a prática disso é complicado. Você quer conhecer, pastor Satírio, pastor Felipe, quem são seus discípulos? Bota 6 meses no banco.
Aí você vai saber quem eles são. Líderes de célula. Você vai ser como diz lá na matéria de caráter de servo. Você vai saber se ele é um verme ou ele é uma serpente. Nesse caso, o seu verme é bom, porque o verme não revida, ele se entrega. Você pisa numa minhoca, ela dá uma batidinha assim, mas ela se entrega. Ela não pica igual a serpente. Você quer saber quem está perto de você? Fale a verdade. Sabe, nós precisamos viver, arrancar o eu, fazer um X no eu. Isso não quer dizer que você não tem que comer lasanha. Isso não quer dizer, Harry, que nós não podemos tomar café na casa um do outro. Ou coisa que crente gosta de fazer, tomar café na casa do outro, né? Isso é bênção. Mas nosso eu precisa morrer. Deixa eu dar um recado aqui que o Espírito Santo está falando comigo. Você quer começar a viver a palavra de Deus, os princípios de Deus? Deixe de fazer dela um amuleto. Deixe de viver os seus caminhos. Tem gente que vive a palavra de Deus através das experiências. Não estou falando de experiências espirituais. Até agora eu vivi como igreja. Você veio lá de outro ministério, não sei de onde, ou você sempre viveu aqui. Aí eu entendo que o culto tem que ser assim. Ai, se o pastor Satírio não der a benção apostólica, né? Certinho lá. Se não der, o culto não foi bom. Se não tocar infinito amor de Deus, não foi o culto bom. Sabe? Eu gosto do Felipe tocando violão, não gosto do Ângelo, não. Só um exemplo, tá? E você que ministra o líder de célula, eu não gostei dessa palavra que o pastor Erso deu hoje domingo, não. Vou pregar outra coisa na célula. Eu não gosto desses negócios, pastor, ficar o dia inteiro aqui ouvindo a palavra. E a minha jornada na Netflix? O Cavaleiro da Lua. Misericórdia, irmão. Comecei a assistir aquela demonheira lá, parei rapidinho. Aquela coisa do Saci da Bolívia. Aquilo não é de Deus. Nós precisamos dizer não a essas coisas. Nós precisamos nos guardar em Jesus Cristo e não assistir algumas porcarias. Aí o camarada assiste essas porcarias e vem aqui. Infinito ousado amor de Deus. Meu irmão. Quer viver os sonhos de Deus através da palavra? Não é a música que você quer que vai ser ministrada. Não é a palavra que você quer ouvir. Não é a roupa que você quer vestir. Não é aonde você quer ir, é aonde Ele quer que você vá. É como Ele quer que você viva. Não tem mais lugar para essas coisas. Neemias saiu de um palácio com luxo. Tudo que o rei vestia, o copeiro do rei vestia. Tudo que o copeiro do rei, ou melhor, que o rei comia, o copeiro do rei comia primeiro. Não é igual o pica-pau que ia lá comer um frango com veneno, morria. Não é só isso que significa um copeiro do rei. Ele era conselheiro do rei, ele vivia no segundo lugar melhor a se estar no palácio. O primeiro era no trono. Ele larga a mão daquilo lá. Ele abre mão, renuncia, chora aos pés de Deus, para ir para um lugar de uma gente infeliz, desgraçada, sob o juízo de Deus, para viver e passar fome junto com o povo de Deus, mas para um propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Porque se Jesus se moveu ao inferno, Ele transforma o inferno em céu. Ele transforma a tua realidade. Está difícil, pandemia, guerra da Ucrânia, não arruma desculpa, porque o Filho de Deus, se for preciso, Ele faz brotar o maná do céu, Ele não desampara os seus. Está difícil, vai orar, vai buscar Deus, vai estudar a palavra, não vai só ler, sabe, palavra de Deus. Será que Jesus fez isso na tentação? Sabe, eu estou um pouco triste, eu vou lá ler a palavra. É um tipo de Red Bull espiritual. Eu vou ler a palavra um pouquinho para me sentir melhor. Irmão, você não tem que ler a palavra para se sentir melhor. Porque muitas vezes a palavra vai golpear o seu melhor. Ela vai falar assim para você, é melhor dar do que receber. Ela vai falar para você, os últimos serão primeiro, nós queremos só os primeiros. A palavra de Deus é uma cultura contrária ao que o mundo e as coisas que nós aprendemos aí fora. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso motivo.
de viver. Por quê? Porque ela é o próprio Cristo. O verbo de Deus montado no cavalo branco, Apocalipse 19, descendo às alturas. As Escrituras dizem que Ele é a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Ele está aqui nessa noite. Ele está contigo nos momentos de angústia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não vire as costas para a palavra de Deus. Não dê ouvidos à tentação. Irmãos, você vai retorcer. Você vai querer morrer quando tocar na sua vontade. Quando tocar naquilo que lhe é importante. Eu fico pensando, o que a função pastoral tem virado nos dias de hoje? Não aqui. Eu acho que as pessoas, pastor Jatírio, pensam que nós somos aquele segurança do shopping que está ali só para agradar, dar direção e mostrar onde é que fica uma loja que vai te dar prazeres. Eu sou da época, deixa eu te contar a última para a gente encerrar. Eu sou da época que uma vez eu me converti. E vou dizer uma coisa para você, eu era um nó cego, olha, terrível, daquele que você vendia e você não recebia, mas nem amarrado. Aí um pastor baixinho, moreninho, marrento, mais marrento que eu, o Felipe e o pastor Satiri junto. Nós três juntos, nós somos marrentos, no bom sentido, nós somos firmes. E ele começou a contar a história. Sabe, Edson, veja bem, e ele começou a ler, estava lindo ele lendo Zaqueu, ó Jesus, tal, foi na casa de Zaqueu, chamou, falou para ele que ia ceiar, aí no final ele pegou e falou, o Zaqueu falou que ele ia devolver 5 vezes mais, 500 vezes mais, aquilo que ele tinha pegado se ele tivesse defraudado alguém e tal, e eu, glória a Deus, eu dei glória a Deus até na hora que Jesus entrou, a hora que ele comeu o pudim, e a hora que ele falou as coisas, eu estava dando glória a Deus. A hora que o pastor falou para mim assim, ó, essa é a evidência da salvação, voltar pelo caminho contrário do que você fazia. Você se converteu? Eu falei assim, eu me converti, eu até me batizei. Então você vai pegar uma lista agora, de todo mundo que você deve e você vai pagar. Rapaz do céu. Qué para mim. Fiquei 5 anos, irmão, pagando dívida. E depois de 5 anos descobri que tinha mais dívida ainda. E depois dos 5 anos fiz mais dívida, mas vou ter que pagar. Por quê? Por quê, irmão? Porque nós precisamos viver dessa forma. A grande diferença é, nós estamos vivendo debaixo da graça. Assim como Jesus estava vivendo debaixo do cuidado de Deus. Adão e Eva estavam vivendo debaixo do cuidado de Deus, semelhante a Deus, sendo parecido com Deus, num nível que nós não conseguimos entender. Você vive esse nível. Agora, o que nós precisamos entender é que dependendo do reino que nós alimentamos, é o que ele vai sobressair. Gálatas capítulo 5 diz, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, porque um guerreia contra o outro para que um faça o que o outro não quer. A grande pergunta é, o que você tem alimentado? De que forma você tem vivido? Talvez, pelos frutos nós conhecemos, pelas reações nós conhecemos. E eu falo isso com temor, porque eu tenho reações. Talvez as coisas que nós falamos nos mostram a que mundo nós pertencemos. Não só as coisas que nós falamos normalmente, mas acerca dos nossos líderes. Acerca das coisas que acontecem na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A igreja não é perfeita, mas dela ainda sai salvação. Dentro da arca tinha menstruação de animais, desculpe a minha clareza, urina de animais, fezes de animais, vomito de animais, cachorro que vomitava e comia, tinha fedor. Mas fora da arca, só tinha morte e juízo. Na igreja muitas vezes aparece um cocôzinho,
aparece uma sujeirinha, aparece alguma coisa. E muita gente lá fora fala assim, eu não vou na igreja, porque lá tem aquele cara lá, aquele pastor faz isso. Outro dia apareceu um pastor que estava roubando, é que não sei o que lá, é que não sei o que lá. Só tem hipócrita. Então se torna mais um e vem aqui, porque aqui é o lugar de salvação. Esse lugar aqui é um lugar, é um hospital, é um lugar de cura. Tem pessoas que erram, eu erro, mas nós estamos errando, não por vontade própria, mas por não andar em espírito. Coloque-se de pé. Irmãos, a receita é simples. Siga os princípios para a vida. O que Deus espera de nós. Como Deus quer que nós vivamos. Vamos cantar uma canção? Não a que nós queremos, mas ao que o Senhor ministrar o coração de vocês. Não viva a vida para si. Viva a vida de Deus. Eu lembro de uma mulher, uma mãe, que estava angustiada. Ela orava no templo dia e noite. Essa mulher era Ana, a mãe de quem? De Samuel. Ela foi confundida como uma bêbada. Ela foi confundida como uma mulher que não está bem da cabeça. Vamos falar desse jeito. Mas ela não se apartou dos pés do Senhor. E quando foi que Deus concedeu a graça que ela pedia? O que era? Um filho. Quando ela abre mão do desejo egoísta. Quando ela deixa de querer o filho para ela. E ela dedica o filho ao Senhor. E Samuel foi o último juiz. Um homem que não pestanejou. Eu só vi um erro em Samuel. Quando ele fala para Davi. O que você falar, meu servo, vai acontecer. Aí depois Deus vai lá e fala para ele, não, ele não vai construir uma casa, porque as mãos dele estão cheias de sangue. Só isso. Mas não foi nada assim que diga-se desabone o ministério dele. Quantos homens de Deus na Bíblia perderam a bênção? O que dizer de Esaú, que por causa de um roncadinho na barriga perdeu o direito à primogenitura, a bênção de Deus, por um prato de sopa. Um prato de sopa. Irmãos, você imagina você perder a bênção de Deus por causa do miojo? É ridículo. O eu alimentado, o egoísmo alimentado, é uma coisa ridícula que a igreja tem deixado entrar, que eu tenho deixado entrar. Sabe, quando Deus começa a agir na nossa vida através do nosso ministério, você sabe, o teu eu sabe quando você, entre aspas, arrebenta com Deus ou em Deus, o dia que você, entre aspas, você prega muito, sabe? E aí a tendência é, nós queremos subir num pedestal e dizer, glorificado seja meu nome, bendito seja meu nome, eu sou o melhor pregador dessa igreja, eu sou o melhor tocador, o melhor cantor, eu sou o melhor vocalista, eu sou o melhor baterista. Irmãos, o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é tirar você do mundo de uma vida egoísta, onde você vivia para si, transformar você num vaso novo, e você continuar sendo um vaso novo, inserido no mundo, não buscando as mesmas coisas. Rogo-vos, irmãos, que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele se humilhou de um tal modo, que só dele sair dos céus, vir dessa forma podre de carne, corrompida pelo pecado, já era uma humilhação violentíssima para um Deus totalmente santo, que não viu corrupção em momento nenhum, de viver no meio de pecadores, que faziam insinuações para ele, chove fogo do céu para descer nos samaritanos, coisas terríveis, coisas ridículas que às vezes eu como pastor faço. Senhor, queima Jesus, cuidado, que às vezes o primeiro a ser queimado sou eu. Nós precisamos, irmãos, urgentemente nos dobrar diante do nosso Deus. Eu não estou questionando sua conversão, não estou questionando a sua forma de viver, não estou falando que você não lê a palavra, que você não vive os princípios, mas Deus tem muito mais para realizar na sua vida.
Deus tem muito mais para realizar. Você é filho, você não nasceu para não ouvir a voz de Deus, você nasceu para ouvir a voz de Deus. Você não nasceu para ter intermediários humanos, você nasceu para ter um único intermediário. O único que pode falar através de Deus em você é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Você não precisa vir até mim para buscar uma interpretação, ou pastor Felipe, pastor Harry, pastor Satírio. Você tem acesso direto ao Espírito Santo de Deus. Você tem uma Bíblia na sua mão para você ler, adorar, buscar e ouvir diretamente do Pai. Eu te amo, o meu sangue está sobre a sua vida. Foi por você que eu morri na cruz, primeiro pelo Pai, pela vontade do Pai, mas por você o meu sangue foi derramado. Mostra, Jesus está dizendo, mostra que o meu sangue não foi em vão na sua vida. Deus quer te levantar, meu querido, de uma forma sobrenatural. Você não está entendendo. Deus quer levantar você de uma mesmice. Deus quer tirar você de ser um crente SSS, sentado, sossegado e satisfeito. Oh, aleluia. Deus quer fazer você subir uma escada na presença dEle. Níveis maiores demandam renúncia maior. Renúncia maior. Aquele que quiser viver a minha vida, o que vai acontecer? Você vai ter que renunciar. O que significa isso na prática, na sua vida? Talvez seja desligar seu celular. Talvez seja deletar teu Instagram. Talvez seja desligar o botão do ídolo que tem em todas as casas, a televisão. Você está disposto? Você está disposto a largar tudo aquilo que você construiu aqui na terra de bens? Ah, você não sabe o que você está falando, pastor. Eu comprei um carro novo agora. Eu comprei uma casa agora. Jesus veio um pouquinho mais tarde. Você está disposto a largar tudo isso? Se no teu coração vem à mente tudo isso, me perdoe, mas você precisa sair do trono da idolatria e deixar Jesus entrar no trono da sua vida. Adore ao Senhor. Feche seus olhos. Conecte-se com seu Pai. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Aleluia. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado.
Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sigo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. todo dia as propostas vêm, Me chama. todo dia vem as tentações, Me chama. todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Antes de nós orarmos, você que ainda não escolheu Deus, você que ainda não entregou sua vida para Cristo, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que você se rendesse aos pés do Senhor. E num segundo momento agora eu quero também fazer um pedido a você que entende que estava afastado dos caminhos do Senhor. Se tem alguém que estava assim, escolha Deus hoje, busca o Senhor hoje. Isaías diz: invocai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Esse é o momento seu com Deus. Se não tiver alguém, glória a Deus, que sirva de motivação para você trazer alguém aqui, para que possa se alimentar dessa palavra, para que possa entrar pelo caminho estreito. Pai, estamos aqui, Senhor, rendidos a Teus pés. Senhor, estamos aqui, Senhor, muitas vezes envergonhados, Pai, por não termos bebido tão fundo, por ter deixado as águas bater somente nos calcanhares, Pai, sendo que há um rio onde nós podemos nadar de braçada, há um rio onde nós podemos mergulhar na Tua presença. Senhor, o diabo não tem poder sobre nós, as portas estão abertas, o véu se rasgou. Senhor, não deixe que nós mesmos sejamos os inimigos que nos afastem dos Teus propósitos, da Tua vida. Senhor, dá-nos discernimento para dizer: assim está escrito, assim diz o Senhor, e não virarmos as costas para o Teu princípio, para a Tua palavra. Deus, que nós possamos viver cada dia mais comendo do alimento sólido espiritual que vem direto da Tua mesa. Pai, também pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes estarmos numa letargia, vivendo só os prazeres de exercer algo, de ter algo. Senhor, nós queremos a Tua pessoa, nós queremos o Teu ser em nós, cada dia mais, não para a nossa glória, mas para a Tua glória. Senhor, te pedimos, Senhor, faz sinais e maravilhas no nosso meio, para a glória do Teu nome, por amor ao Teu nome. Senhor, levanta aqui agentes, embaixadores do Teu reino, para representar, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, os Teus desígnios, a Tua salvação e o Teu reino. Senhor, eu peço ao Senhor por cada pastor dessa igreja, que o Senhor venha, Pai, fazer chover uma cachoeira de unção do Teu trono, para exercer o ministério na qual cada um está inserido. Senhor, eu oro pelo líder de célula, dá sabedoria, dá discernimento, dá unção de pastoreio para cuidar das vidas que o Senhor tem colocado debaixo da vida deles. Senhor, aos professores das crianças, aos professores dos pequeninos, dá uma unção dobrada, Pai, para que os nossos filhos sejam alimentados cada vez mais. Aos pais,
para que eles venham entender os dardos inflamados do maligno e serem agentes do teu reino na sua casa. Senhor, eu peço por esse ministério de louvor. Senhor, traz os teus anjos para ministrar com eles. Traz os anjos ministradores para que eles possam ensinar cada dia mais os teus filhos a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, todo ataque do inferno sobre os líderes dessa igreja, sobre cada ministério, em especial o ministério de louvor, eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, traz pessoas novas, para que possam ser alimentadas pela Tua palavra, para que nós possamos abraçar e amar, como o Senhor amou o mundo de tal maneira. É no Teu nome, Senhor, que eu te peço tudo isso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é muito bom, aleluia. Precisamos agradecer ao Senhor por esse tempo de louvor, por esta palavra, por tua vida, amém? Vamos agradecer ao Senhor, pedir que Ele nos guarde nesta semana, nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo do cuidado dEle, amém? Pai, graças te damos por essa noite, graças te damos por teu cuidado e favor sobre cada um de nós. Nós abençoamos cada mãe presente neste lugar. Pedimos que o Senhor venha capacitar cada mãe a usar tua palavra e teus princípios no cuidado com sua família e seus filhos. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que está aqui, cada amigo, cada convidado, cada pessoa que está conosco, Pai. Nós abençoamos cada irmão, cada família presente neste lugar. Pedimos que Te dê a todos uma semana abençoada, uma semana de saúde, de provisão e de cuidado do Senhor. Leva-nos em segurança, Pai, na segurança que só o Senhor pode proporcionar. Nós já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.